O espaço vazio não é realmente vazio, pelo menos é o que diz a teoria quântica de campo. Na verdade, ele está repleto de pequenas vibrações que podem se transformar em partículas virtuais se tiverem energia suficiente. Essas partículas virtuais podem produzir pacotes de luz com baixa energia chamados fótons. Agora, há algo que todo buraco negro tem: um horizonte de eventos. É um ponto de não retorno. Isso significa que, uma vez que algo cruze esse ponto, nunca mais sai de lá, nem mesmo a luz. E há uma força gravitacional incrivelmente forte em torno do horizonte de eventos. Os buracos negros sobrevivem devorando o gás e as estrelas ao seu redor. Na maioria dos casos, um buraco negro tem um disco giratório de material ao seu redor, chamado de disco de acreção. Ele brilha imensamente à medida que todos os elementos que se aproximam demais de um horizonte de eventos são aquecidos e despedaçados antes que o buraco negro os engula. À medida que o material se aproxima, ele começa a viajar e a se mover cada vez mais rápido, contornando o buraco negro. Isso faz com que o disco de acreção brilhe e, ao mesmo tempo, delineie a sombra do buraco negro, que é basicamente o próprio horizonte de eventos do qual estamos falando. Os buracos negros podem até querer se esconder, mas fazem isso muito mal. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, a gravidade se curva e distorce o espaço e o tempo. Isso significa que quanto mais próximo você estiver dessa atração gravitacional extremamente poderosa ao redor do buraco negro, mais distorcidos se tornam o espaço e o tempo ao redor dele. E nesse espaço distorcido há partículas e campos minúsculos. Devido à extrema gravidade da torção, essas partículas e campos começam a se comportar de maneiras incomuns, por exemplo, criando fótons do nada. É sobre isso que Stephen Hawking estava falando há quase 50 anos. E não para por aí. Ele também sugeriu que, se essas partículas encontrarem uma maneira de escapar de um buraco negro, elas roubam parte de sua energia. E por causa desses ladrões, o buraco negro perde sua energia com o passar do tempo, até que, em um determinado momento, ele desaparece completamente. Ele sugeriu que os buracos negros liberam energia na forma de energia térmica ou calor, que é chamada de radiação Hawking. E essa radiação não carrega nenhuma informação. Isso significa que, quando um buraco negro evapora, destrói todas as informações que tinha sobre a estrela que criou o buraco. Dessa forma, não podemos saber o que realmente aconteceu. E isso é um pouco confuso, porque as leis da mecânica quântica dizem que a informação não pode ser destruída. Esse conflito é algo que chamamos de paradoxo da informação de Hawking. De acordo com Hawking, todas essas informações não são realmente perdidas, mas são armazenadas em uma nuvem de todas as partículas de energia zero que cercam o buraco negro. Ele chamou isso de cabelo macio. Agora, há este novo estudo como uma possível solução para esse paradoxo. Talvez a radiação Hawking seja não térmica? Em vez de apenas liberar calor puro, é possível que o buraco negro envie uma mensagem na forma de radiação. Essa mensagem contém informações importantes sobre o passado do buraco negro, as estrelas que o formaram e outros detalhes que pensávamos estar perdidos para sempre. É como um código secreto que nos conta tudo sobre a história do buraco negro. Mas voltemos à teoria de Hawking, segundo a qual um buraco negro pode eventualmente desaparecer. Ela diz que não são apenas os buracos negros que produzem radiação Hawking. Qualquer objeto com massa suficiente pode produzi-la. Na verdade, os pesquisadores também estudaram um processo chamado efeito Schwinger. É quando um campo eletromagnético cria fortes distorções e, desse modo, forma a matéria. Eles aplicaram essa ideia à teoria de Hawking sobre a radiação do buraco negro. O que eles descobriram é que a radiação prevista por Hawking pode, na verdade, ser criada em locais com diferentes níveis de gravidade, não apenas em torno de buracos negros. Aqui está a chave. Quando há objetos maciços, como estrelas ou planetas, eles criam um efeito de curvatura no espaço e no tempo. Essa curvatura ocorre devido à sua forte gravidade. Mesmo que você esteja longe de um buraco negro, ainda há algum objeto maciço em algum lugar ao redor que cria a curvatura do espaço, o que pode fazer com que você sinta que está nesse espaço distorcido. Ele pode criar radiação, semelhante ao que acontece perto de buracos negros. Isso significa que não são apenas os buracos negros que podem evaporar lentamente. Outros objetos maciços no universo também podem perder sua energia da mesma forma. Se isso for verdade, a energia de tudo no universo será lentamente drenada na forma de partículas de luz.
Isso significa que tudo e todos, incluindo estrelas, planetas, buracos negros e nós, compartilham o mesmo destino, e todos nós acabaremos desaparecendo. A princípio, isso parece assustador, mas mesmo que essa teoria seja verdadeira, isso não vai acontecer tão cedo. Levaria muito mais tempo do que a idade atual do universo para que um buraco negro supermassivo desaparecesse completamente. Portanto, da forma como medimos o tempo, os buracos negros são basicamente eternos. E as estrelas poderiam durar ainda mais, pois muitos buracos negros se formaram depois que alguma estrela gigante entrou em colapso sobre si mesma. Alguns outros pertencem a um grupo chamado de buracos negros primordiais. Hawking, que ficou famoso por falar sobre buracos negros, também mencionou esses. E a teoria diz que eles provavelmente se formaram espontaneamente no início do universo, não muito tempo depois do Big Bang. Hawking percebeu que os buracos negros primordiais poderiam ter tamanhos diferentes, de muito leves a muito pesados. Os muito pequenos já teriam desaparecido por causa da radiação Hawking. Há uma ideia muito legal de que esses buracos negros primordiais poderiam ser matéria escura. Trata-se de uma substância misteriosa que os cientistas acreditam existir no universo. Ela não emite nem reflete luz, portanto não podemos vê-la diretamente. Os cientistas acreditam que a matéria escura pode explicar por que as estrelas nas galáxias se movem de maneiras estranhas. Mas ainda não temos as ferramentas necessárias para confirmar se esses buracos negros realmente existem ou se são realmente compostos de matéria escura ou não. Hawking também explorou a ideia de que nosso universo é apenas um dentre muitos universos. Esse é um conceito chamado de multiverso. Alguns cientistas acreditam que qualquer situação que você possa imaginar em sua vida pode estar acontecendo em algum outro universo. Hawking não concordou com isso e, em seu trabalho final, propôs uma nova estrutura matemática que tornava o multiverso finito em vez de infinito. Isso significa que haveria um número limitado de universos em vez de um número infinito. Outra coisa que é difícil de testar e provar, mas pelo menos nos deixa pensando. Acredite ou não, a viagem no tempo não é tão impossível de acordo com as leis da física. Os cientistas têm equações que sugerem que poderíamos ter algo chamado curvas fechadas de tipo tempo que nos permitiriam voltar no tempo. Imagine voltar aos momentos mais embaraçosos de sua vida. Sabendo o que aconteceria, você poderia evitá-los. Mas aqui está a parte complicada. Voltar no tempo pode causar grandes problemas. Isso poderia criar situações em que as coisas aconteceriam de uma forma que não faz sentido. Imagine que você está andando na rua e encontra seu eu mais jovem ou mais velho, ou muda acidentalmente coisas que já aconteceram. Hawking também estava falando sobre essa parte, e todas essas coisas o deixaram preocupado com a viagem no tempo. Ele fez uma suposição chamada conjectura de proteção cronológica. Ele sugeriu que pode haver uma regra da natureza que impeça a viagem no tempo, pois isso poderia criar todas essas situações estranhas e confusas em que simplesmente voltaríamos, corrigindo nossas decisões erradas em vez de viver no presente. Até que descubramos como viajar no tempo sem causar tais interrupções, acho que tudo o que nos resta são lições de vida e aprender com nossos erros. Em seus últimos anos, Hawking falou sobre o futuro da humanidade, e ainda não sabemos se ele estava falando totalmente sério. Ele mencionou uma partícula especial chamada bóson de Higgs, que poderia causar uma grande bolha capaz de engolir e eventualmente até destruir o universo. Ele também mencionou coisas como seres de outros planetas vindo à Terra e nos conquistando, ou robôs se tornando inteligentes o suficiente para dominar o mundo. Algumas de suas ideias se mostraram verdadeiras, e o tempo dirá se o mesmo acontecerá com as outras.